Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Ciências da Natureza no sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria. Nós vamos estar falando ainda no grupo 4, falando sobre tempo. Capítulo 10, Como as águas se movimentam no planeta. Módulo 33, Águas subterrâneas. O objetivo de aprendizagem desta aula é aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estados físicos da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar as suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas ou regionais, locais ou regionais. Águas subterrâneas. Então, nós vamos falar um pouco das águas que estão no subsolo, estão embaixo do solo, né? A maior fonte de água doce disponível para o consumo humano encontra-se no subsolo. Nós já estudamos isso na aula passada, quando nós falamos da quantidade de água líquida doce disponível no planeta. E nós vimos que grande parte dessas águas se encontram no subsolo, na forma dos aquíferos. São as chamadas águas subterrâneas. Alguns países, como a Dinamarca, Arábia Saudita e Malta, eles utilizam exclusivamente água do subsolo. Eles utilizam somente essa água para abastecer aí o seu país. Normalmente, o acesso é feito por meio de poços. Então, eles perfuram o solo e vão retirar a água através dos poços. Eles colocam bombas e puxam a água que estão lá no subsolo. No Brasil, os primeiros poços de que se tem registro data do período colonial, quando o Brasil ainda era Brasil colônia. Segundo dados da ANA, mais de 55% dos municípios brasileiros utilizam as águas subterrâneas para o seu abastecimento. ANA é a Agência Nacional da Água, então ela vem analisando, utilizando dados para saber dos municípios que utilizam as águas subterrâneas. E nós sabemos que no Brasil nós temos cerca de 55% dos municípios que usam a água do subsolo. Aqui nós temos uma bica, né? Essa bica de água, ela é uma bica que está ligada diretamente à parte subterrânea, ao lençol freático. Então, com a força, com a pressão da água, ela sobe, ela não é bombeada, ela é apenas sobre a pressão que a água sofre aí, que ela está lá no subsolo, então ela é empurrada para cima. Então, a bica jorra normalmente. Então, sobre a pressão da água que ela tem aí do lençol subterrâneo. Águas invisíveis. O que são as águas invisíveis? Aquela água que a gente não vê, que ela está no subsolo. Então, nós vamos lá. As águas subterrâneas podem ser encontradas principalmente nos aquíferos, nas unidades rochosas que armazenam a água. Então, elas vão estar lá nessa parte rochosa, nesse subsolo, onde encontra essas rochas, que ele pode ser rochas poríferas, que cheias de poros, onde a água penetra, ou então através de fissuras. Dependendo das suas características, essas rochas armazenam água no interior dos seus poros. Então, como
ela parece uma esponja cheia de poros, então a água pode ficar aí dentro desses poros, ou então ela pode estar em fissuras, em pedaços, em partes abertas. Então, entre partes de rocha e outra, ela se localiza e forma essa água subterrânea. Dois dos maiores aquíferos do mundo estão situados no Brasil. O primeiro é o chamado Alter do Chão. Antigamente ele era chamado assim, hoje ele já tem outro nome que a gente vai verificar. E o aquífero Guarani. Todos dois são os maiores aquíferos aí do mundo e ele está situado no Brasil. O aquífero Guarani, ele passa praticamente aqui no nosso estado de São Paulo, ele está. Então, nós estamos sobre o aquífero Guarani. O Alter do Chão, ele fica na região do Amazonas. Então, eles são os maiores aquíferos do mundo e está localizado no Brasil. O Alter do Chão, ele é exclusivamente um aquífero do Brasil. Já o aquífero Guarani, a maior parte dele está no Brasil, mas ele tem parte aí que está na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. O Alter do Chão, hoje é chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, é chamado de SAGA. A sigla SAGA quer dizer Sistema Aquífero do Grande Amazonas, com uma extensão de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, com um volume de 162 mil quilômetros cúbicos, que seria o volume de água dele. O aquífero Guarani, esse que nós estamos sobre isso, ele aqui, ele passa no estado de São Paulo, Mato Grosso. Esse daí é o aquífero que grande parte dele está no Brasil e uma parte está na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Então, nós temos lá, esse aquífero, ele tem uma extensão de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, sendo 840 mil quilômetros quadrados só no Brasil, com um volume de água de 39 mil quilômetros cúbicos. Nós temos aqui mostrando o Alter do Chão e o aquífero Guarani. O Alter do Chão, no mapa anterior, ele apresentava somente essa parte aqui, ó. Então, ele tinha 86 mil quilômetros cúbicos de volume de água. Mas, mesmo assim, ele era maior que o aquífero Guarani. Mas, ele não tá, ele está 100% no território brasileiro. Hoje nós vamos ver depois, atualizando aqui o mapa, nós vamos verificar que ele abrange praticamente toda essa parte aqui do Amazonas. Ele vai abranger o Amazonas, o Acre, então tudo isso daqui vai estar no aquífero. Até 2013, conhecia só essa parte aqui e ele era chamado de Alter do Chão. E o aquífero Guarani, que nós temos aqui, que uma grande parte dele está aqui no Brasil, situado aqui, ó, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, abrangendo tudo isso daqui, ó, Mato Grosso do Sul, uma parte de Minas Gerais. Tudo isso daqui é só no Brasil. Aí eu tenho uma parte no Paraguai, uma parte na Argentina e uma parte no Uruguai. Agora, o Alter do Chão, que é chamado aqui Sistema Aquífero do Grande Amazonas, ele é um aquífero exclusivamente brasileiro. Nós vamos ver agora o próximo mapa, onde mostra, olha aqui, hoje nós já mostramos que esse sistema, ele abrange tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é o Alter, que antes era chamado de Alter do Chão, hoje ela é chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele tem uma extensão de 1,3 milhões de quilômetros quadrados e um volume de água de 162 mil quilômetros cúbicos. O Sistema Guarani também é o aquífero
com uma grande extensão dentro do Brasil. Então, nós podemos já aí comparar aí os dois, que os dois são os maiores do mundo e que estão dentro do Brasil. Movimento das águas subterrâneas. Então, nós vamos ver aqui, gente, que as águas, elas se precipitam através das chuvas. Quando ela se precipita, ela cai no solo. Quando ela cai no solo, ela vai infiltrar. O que ela não escorre para os rios, para os lagos, ela vai infiltrar no solo. À medida que ela infiltra no solo, ela vai sendo filtrada e ela vai atingir aqui o solo. Então, o solo tem ar, água e o solo, tá? Então, a água vai infiltrar e ela vai atingir o nível freático, onde está lá o lençol freático. Quando ela atinge aqui, a água penetrou nessa parte, formando aí o lençol subterrâneo. Quando eu preciso dessa água, eu vou perfurar poços. E os poços, quando o nível da água que está aqui, ele está indicando o nível freático, onde começa o nível freático da água. Tá? Então, nós temos aqui falando um pouco do movimento das águas subterrâneas. Apesar de ficarem no subsolo, as águas subterrâneas não estão paradas, elas se movimentam de modo lento e então totalmente conectadas às águas superficiais. Então, elas vão estar conectadas quando? Quando ela vai entrar em contato com os rios, com os córregos, porque ela vai alimentar esses rios, esses córregos com água. Tá? Porque quando não há chuva, esse rio, esse lago tem que ser alimentado e ele vai ser alimentado pela águas subterrâneas que vão dar vazão aí no leito dos rios. As águas que se infiltram no solo podem encontrar uma rocha aquífera. Neste percurso que ocorre de maneira bem lenta, muitas das impurezas contidas na água, elas vão sendo infiltradas à medida que ela vai descendo aí pelo solo, que ela vai sendo filtrada. Assim, a água chega nas camadas mais profundas das rochas, parcialmente filtrada. O nível em que o reservatório da água subterrânea se encontra é normalmente o nível da água do poço, que é chamado de nível freático. É esse nível que eu acabei de mostrar. Onde ele aparece aqui o nível da água do poço é o nível freático. Áreas de recarga. O que seria as áreas de recarga? Nós temos os aquíferos, que são as camadas rochosas que ficam abaixo do solo, né? Na parte do subsolo aí. Então, eu tenho a parte que aflora vai ser chamadas das áreas de recarga. Então, a chuva cai nesses locais e a água vai infiltrar e vai sendo filtrada até chegar nos subsolo lá formando lá nas rochas. Então seria essa área, é o local aonde a água vai começar a ser filtrada. Então é a região do solo onde a entrada da água é facilitada, permitindo o reabastecimento dos aquíferos. Tais áreas são de grande importância para a manutenção da quantidade e da qualidade da água subterrânea para os presentes e futuras gerações. Nós temos aí as áreas de descarga. Nós temos a área de descarga onde ela carrega a água e a descarga onde ela vai sair a água, onde vai acontecer o afloramento, onde a água aflora, onde esse aquífero vai começar a brotar a água. Geralmente pode ser dentro do leito de um rio ou dando origem a uma mina, a um olho de água, né, que nós chamamos. São os locais onde o nível freático está bem próximo à superfície, onde ocorre a saída de água das rochas. Esta área pode ocorrer no leito de rios, o que pode garantir o fluxo da água na superfície nas épocas secas, as águas superficiais aí. Nós temos aqui mostrando para vocês como funciona
Aí, ó, a área de recarga, que está aqui, ó, a área de recarga, então é toda essa área aqui. Então, nós temos aqui o nosso lençol freático, tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui, ocorre as chuvas. As chuvas vão cair nesse local e vai recarregar esse lençol freático. A água vai ser infiltrada, ela vai penetrar aqui nesse lençol freático. Quando ela chega aqui numa altura que está no leito do rio, ou então que dá uma altura que ela pode ter uma vazão, ela pode sair com pressão, como naquela bica que nós mostramos lá no começo da aula, ou então dentro do leito do rio como um olho de água, uma nascente, tá? Então aqui é a superfície freática, a altura na qual a água brota nos aquíferos confinados. Aqui seria a área de recarga, onde ele vai recarregar suas águas, e aqui onde ele vai liberar essa água, onde ela vai sair essa água aqui. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. O Sistema Aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão está distribuída pelos subsolos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. O volume total estimado do Guarani é de 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4.000 anos. Mas por que é importante conhecer as características do Sistema Aquífero Guarani? O Aquífero Guarani é uma reserva estratégica para a região do Mercosul. Por isso, o Projeto Guarani concluiu que áreas de afloramento precisavam de estudos mais detalhados. Entre as ações recomendadas pelo projeto está o estudo de vulnerabilidade natural à contaminação e estratégias de proteção das áreas de afloramento, elaborado pela ANA.
Esse estudo avaliou as sensibilidades do aquífero a partir da análise de suas características físicas. As áreas de afloramento constituem-se principalmente nos locais de recarga. Já as áreas de descargas do aquífero contribuem com a água para as nascentes e rios da região. O estudo sugeriu a delimitação de 9 áreas de proteção de aquífero e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras, há coliformes fecais, o que mostra a necessidade de mais cuidado na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar aquíferos é parte das ações da agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsídios que ajudam as unidades da federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram no solo são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Nós temos aí os exercícios para ser feito, o exercício de aplicação, o exercício 1, 2, 3 e 4, da página 158 e página 159, perdão aí o erro. Tarefa, exercícios propostos, o exercício 5, 6 e 7 da página 159 e o para conferir 5 da página 160. Obrigado aí a todos, até a próxima aula. Beijo no coração de todos.